Olá, boa noite. Plenário do Supremo Tribunal Federal suspende julgamento sobre redução e isenção de impostos para agrotóxicos. O tema será discutido em audiência pública. O Supremo condena servidor do Distrito Federal que incitou agressões a jornalistas. TSE aplica multa a deputado federal por propaganda eleitoral irregular na campanha de 2022. Justiça do Rio de Janeiro nega a devolução de mandato de vereador a doutor Jairinho, acusado pela morte do enteado Henri Borel. Lei que dificultava direito ao aborto legal em Maceió é invalidada pela Justiça de Alagoas. E ainda, o programa do Judiciário de Mato Grosso que promove doações de roupas e calçados a cadeias públicas do Estado. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 13 de junho, começa agora. O Supremo Tribunal Federal condenou um homem a pagar a indenização à Globo Comunicações por incitar nas redes sociais a violência contra profissionais da empresa. As informações com a repórter Carolina Chaves. O ministro aceitou o recurso da Globo e modificou a decisão da primeira e segunda instâncias que haviam negado o pedido da empresa por entender que a atividade da emissora está sujeita a críticas do público. Mas o ministro entendeu que a atitude do réu contraria princípios constitucionais, como o do livre exercício de ofício e de atividade econômica. Segundo a denúncia, Marcos Aurélio Neves do Rego Salles ofereceu na página dele do Facebook R$100 para quem ao vivo jogasse água em um repórter da emissora. O caso ocorreu em 2020. Segundo a Globo, o objetivo da publicação era promover o ódio para a prática de atos de difamação contra jornalistas e inibir o livre exercício do direito de imprensa garantido pela Constituição. Ao atender o pedido da emissora, Toffoli identificou na conduta de Marcos Aurélio a prática de ato ilícito, apto a gerar indenização, pois além de ser uma atitude incitatória à violência, atenta contra a liberdade de imprensa e ao próprio exercício da atividade profissional da recorrente, e que o réu extrapolou os limites da liberdade de expressão. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal permitiu sustentações orais nos julgamentos de recurso em ações originárias, ou seja, processos apresentados diretamente ao tribunal. Os detalhes dessa decisão com o repórter Pablo Lemos. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal prevê que não pode ter sustentação oral nos julgamentos de agravo e embargos declaratórios. Mas levando em consideração que são poucos os processos que têm sido levados às sessões presenciais da segunda turma, o colegiado autorizou o procedimento em relação às ações apresentadas diretamente na Corte. Com base nesse entendimento, o ministro do STF, Dias Toffoli, permitiu sustentações orais no julgamento de um recurso. O caso específico analisado aqui no Supremo foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República contra uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Nesse processo, o relator encerrou a ação de improbidade administrativa contra a construtora Queiroz Galvão, em curso na Justiça Federal de Curitiba, no Paraná, na parte em que a empresa era acusada do pagamento de propina ao deputado Eduardo da Fonte, de Pernambuco. O Tribunal Superior do Trabalho fez uma audiência para formalizar o acordo coletivo de trabalho firmado entre a Petrobras e a Araucária Nitrogenados para reativar a fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná. Samanta Flor. A audiência foi conduzida pelo ministro do TST, Alexandre Ramos. Entre outros pontos, o acordo prevê a desistência do pedido de condenação por dano moral coletivo, que havia sido feito pelo Ministério Público do Trabalho, além da recontratação de quem ocupava cargos específicos em 2020, quando a Petrobras anunciou o fechamento da empresa. O objetivo é garantir a segurança das operações diante do elevado grau de periculosidade que a fábrica apresenta. O acordo estabelece também que a realocação e o ingresso desses trabalhadores na ANSA não poderá gerar efeitos retroativos dos contratos de trabalhos rescindidos. Em janeiro de 2020, a Petrobras anunciou o fechamento da ANSA e dispensou as 396 pessoas que trabalhavam no local. O plano, à época, era abandonar o setor de fertilizantes.
Isso em razão da vantagem econômica da importação dos produtos da Ucrânia, além de focar na exploração e na produção de petróleo em águas profundas do pré-sal. Informação contida no site da empresa explica que a continuidade operacional da ANSA não era viável economicamente. O ministro Alexandre Ramos, vice-coordenador do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST, o Sejusc, lembrou que a reativação da ANSA é uma relevante oportunidade para o Brasil reduzir a vulnerabilidade externa e fortalecer a capacidade de produção interna de fertilizantes. Segundo o ministro, a prática evita futuras crises de abastecimento que podem ser causadas por desordens geopolíticas ou outras interrupções no comércio global. Este acordo consolida um trabalho do Sejusc, do TST, na reconstrução de conflitos trabalhistas de uma forma positiva, restabelecendo empregos, reativando uma atividade econômica essencial para a economia brasileira, que é a produção de fertilizantes. O acordo coletivo foi firmado pela Federação Única dos Petroleiros, pelo Sindiquímica do Paraná e pela ANSA e foi homologado na semana passada pelo Sejusc do TST. Participaram da mediação o Ministério Público do Trabalho, a Petrobras e a ANSA. É um momento de muita comemoração hoje, porque não só os empregados recuperam, né, os seus postos, recuperam os seus salários, mas também se tem oportunidade para que a Petrobras realmente volte a atuar num setor estratégico de extrema importância para a economia do país. Esse acordo é muito importante para a economia do país. Nós hoje, só de fertilizantes nitrogenados, nós consumimos e importamos hoje 8 milhões de toneladas ano. A previsão da estatal é de que a ANSA reinicie a operação no segundo semestre de 2025. A iniciativa marca o retorno da companhia ao segmento de fertilizantes. A expectativa é de que mais de 200 pessoas retornem aos postos de trabalho e que, com a retomada das atividades, mais de 5 mil empregos indiretos sejam criados na região. A gente espera ter todos eles de volta até o dia 5, de julho, para imediatamente já começar os trabalhos. A seguir, as informações sobre a 4ª edição do projeto Imersão, precedentes na prática no STF. E veja também as informações sobre a sessão plenária de hoje no Supremo Tribunal Federal. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre redução e isenção de impostos para agrotóxico. O ministro Edson Fachin, relator do caso, disse que a aprovação da reforma tributária mudou o cenário e, assim, o tema será discutido em audiência pública. Marta Ferreira. O Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, foi quem entrou com uma ação no Supremo pedindo que seja reconhecida a inconstitucionalidade de dispositivos que dão benefícios fiscais ao mercado de agrotóxicos. O primeiro é o que reduz em 60% a base de cálculo do ICMS sobre agrotóxicos nas saídas interestaduais. O segundo é que autoriza os estados e o DF a concederem a mesma redução nas operações internas envolvendo esses produtos. O decreto concede isenção total de IPI aos agrotóxicos. Argumenta violação aos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado. O pedido começou a ser julgado em plenário virtual. O relator, ministro Edson Fachin, votou pela procedência do pedido, por entender que a utilização de agrotóxicos acarreta riscos à saúde humana e ao equilíbrio da fauna e da flora, e que, por isso, não devem receber benefícios fiscais. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência, mas um pedido de destaque do ministro André Mendonça levou a discussão para o plenário físico, começando o julgamento do zero. O pessoal autor da ação pediu que fosse realizada uma audiência pública. Antes de o plenário decidir sobre essa questão, houve as sustentações orais do caso, incluindo a manifestação dos amigos da corte, terceiros interessados no resultado do julgamento.
A advogada do PSOL argumentou que o estímulo fiscal eleva o uso de agrotóxicos e, consequentemente, aumenta o risco de danos à saúde. O uso intensivo desses produtos leva à contaminação do solo, do ar e dos recursos hídricos. E quando se trata de meio ambiente, não há delimitações geográficas para a poluição. O advogado da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil alegou que a concessão de benefícios fiscais em relação aos agrotóxicos não gera, por si só, qualquer violação às normas constitucionais de proteção à saúde e ao meio ambiente. Em todas as alegações não se sustentam minimamente. Em primeiro lugar, nós não temos aqui uma violação à capacidade contributiva. O cancelamento da desoneração de IPI e ICMS não será arcado por agentes econômicos, será arcado, na verdade, pelo consumidor final, por meio do aumento de preço dos alimentos. No mesmo sentido do posicionamento da CNA, se manifestou o advogado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Este estudo feito pela Anvisa tem 200 páginas, foi feito em 2003, dezenas de milhares de amostras foram verificadas em relação a produtos da cesta básica. Ninguém está dizendo aqui que não haja uso abusivo. A questão é saber se, diante do abuso, se pode entender pela extinção do benefício da ferramenta de uma política fiscal. O advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor alegou que o Estado deveria agir no sentido de minimizar o uso de agrotóxicos e não de aumentar. A escolha que o legislador trouxe sem motivação, ela é a pior. Ela é a pior por quê? Basta ver a miríade, não posso falar a palavra miríade, mas basta ver a quantidade de estudos empíricos e científicos que foram colocados e aportaram aos autos e que não tem nenhuma resposta objetiva nem das autoridades reguladoras, muito menos dos advogados que defendem a improcedência da ação. Depois das sustentações orais, o ministro Edson Fachin se manifestou no sentido de acolher o pedido de realização de audiência pública. O argumento que me parece mais relevante diz respeito à nova emenda constitucional, essa mudança que nós tivemos de natureza tributária. Eis que aqui há um pano de fundo sobre as questões atinentes à produção agrícola, proteção ao meio ambiente e saúde, mas a porta de entrada dessa discussão são incentivos fiscais. O plenário acolheu o pedido. A data de realização será definida posteriormente. A quarta edição do projeto Imersão Precedentes na Prática chegou ao fim nesta quinta-feira. O evento começou no Superior Tribunal de Justiça e passou pelo Supremo Tribunal Federal, onde recebeu representantes de vários tribunais do país. Repórter Pablo Lemos. Foram 14 representantes dos tribunais dos estados de Pernambuco, Roraima e Tocantins, além do Tribunal Regional Federal da 2ª e da 5ª Regiões. São magistrados e servidores que tiveram a oportunidade de aprimorar a prática dos procedimentos relacionados ao regime da repercussão geral e aos recursos repetitivos. Aqui, eles puderam receber treinamento, compartilhar experiências, incentivar a colaboração entre os tribunais e desenvolver soluções que favoreçam um sistema de precedentes qualificados, que são entendimentos consolidados sobre uma tese jurídica no tribunal. O que eu acho mais bonito da repercussão geral é justamente isso, é o critério ontológico que ela colocou junto no recurso extraordinário. Então, hoje o recurso extraordinário, ele é sim o movimento que a gente vai saber a posição do Supremo para determinada questão. No Brasil, os principais tipos de precedentes são aqueles estabelecidos pelo STF e pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inclui súmulas vinculantes, julgados com repercussão geral, reconhecida pelo Supremo, e recursos repetitivos julgados pelo STJ. O mecanismo é importante para otimizar o andamento processual até a decisão, porque aplica os entendimentos já consolidados nos processos semelhantes, pendentes e futuros. Com o encerramento do curso, os participantes devem ser capazes de implementar nos tribunais de origem estratégias de colaboração, compartilhando ideias, conhecimentos e desenvolvendo projetos inovadores sobre gestão de precedentes. Foi lançado no Supremo o livro Por que a Democracia Brasileira Não Morreu? A obra retrata as recentes crises políticas e analisa o modelo político adotado no país. Repórter Amanda Mustafa acompanhou o evento.
Na obra, os autores, os cientistas políticos Marcos André Melo e Carlos Pereira, analisam a complexidade desses acontecimentos que colocaram em xeque a eficiência do presidencialismo multipartidário e a garantia da governabilidade. Argumentamos no livro que o próprio desenho institucional do sistema político brasileiro, o desenho gera condições para que a vida de populistas se torne mais difíceis. E não é apenas o fato das instituições estarem ou não funcionando, mas o próprio desenho institucional que gera um jogo de equilíbrio da democracia e diminui as chances de que eventuais populistas que alcancem o poder consigam erodi-la. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e o vice-presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, participaram do lançamento. Barroso falou sobre a contribuição da obra para a democracia brasileira. Esse livro poderia se chamar também Como as Democracias Sobrevivem, porque foi muito o que aconteceu no Brasil. Marcos e Carlos são dois dos observadores mais argutos, eu diria, da cena política brasileira. Eu mesmo sou um leitor constante dos dois. Queria cumprimentar o Marcos e o Carlos, não só por esse livro, mas pelo conjunto da obra e da colaboração importante que prestam à democracia brasileira, à institucionalidade brasileira, sendo pensadores críticos, construtivos da vida brasileira. O evento contou com um painel de debate com participação de Diego Werneck, professor do Instituto de Ensino e Pesquisa, e dos jornalistas Felipe Recondo e Carolina Brígido, além de sessão de autógrafos com os autores. A seguir, tribunais de todo o país vão poder compartilhar equipes e infraestrutura de tecnologia para apoiar os trabalhos da Justiça do Rio Grande do Sul. A gente vai mostrar também que a Justiça Gaúcha garantiu a uma criança o direito de incluir o nome da segunda mãe na certidão de nascimento. Voltamos já. Tribunais de todo o país vão poder compartilhar equipes e infraestrutura de tecnologia para apoiar os trabalhos da Justiça do Rio Grande do Sul. As recomendações foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Justiça. O ato normativo aprovado pelo CNJ prevê a adoção da cooperação judiciária com compartilhamento de infraestrutura e tecnologia, bem como a criação de núcleos de justiça 4.0 com equipes de trabalho remoto. Essas instâncias podem ter juízes designados de forma exclusiva ou cumulativa à atuação na unidade de origem. A cooperação deve respeitar a legislação de proteção de dados pessoais. As medidas serão adotadas em apoio às dificuldades de atuação enfrentadas pelo TJRS por causa das enchentes que atingiram o estado. E uma criança no Rio Grande do Sul conquistou na Justiça o direito à inclusão do nome da segunda mãe na certidão de nascimento. A decisão é da primeira vara civil de Farroupilha. Reportagem Matheus Beck. É direito dos filhos receber os nomes de ambas as mães em uma relação homoafetiva, da genitora e da companheira dela. Só que neste caso, ocorrido na Serra, a menina foi registrada apenas com o nome da gestante, já que a outra mulher não conseguiu comprovar o vínculo familiar. É que o bebê nasceu a partir de uma inseminação caseira, ou seja, um tipo de fertilização natural em que o sêmen de um doador é aplicado diretamente com uma seringa. Como a prática não é convencional, o casal não pôde apresentar documentos exigidos pelo cartório em situações semelhantes, como a declaração do responsável médico que conduz a reprodução assistida em uma clínica especializada. Mas o juiz Enzo Carlo de Jesus considerou que o direito ao patronímico materno é superior à forma como ocorreu a gravidez e autorizou a retificação do documento. Essa ausência de formalidades não faz com que a realidade daquela criança que nasceu bem, com vida, e que tem aquelas duas mães que estão desde 2012, a gente não vai colocar a formalidade na frente, né? E deixar essa criança sem
esse direito de ter essa dupla maternidade e também sem a outra mãe, a mãe socioafetiva, também de ter, de ver o seu nome, de ser reconhecida como mãe, porque a gente sabe das diversas consequências que esse reconhecimento legal traz, né, para a vida da criança, para os direitos sucessórios, enfim. E também a decisão ela teve como base o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o princípio da socioafetividade, enfim, vários princípios aí que colocam esses princípios básicos como afeto, convivência, família, na frente de qualquer procedimento aí burocrático ou legal. A criança terá, a partir de agora, todos os direitos como descendente legal de ambas as mães. Não há distinção entre a genitora e a mãe socioafetiva. As duas mães passaram a ser mães desta criança, que foi gerada por uma delas, né, através do seu ventre, e a outra socioafetivamente ali como aquela família que gerou aquela criança. Já o homem que doou o material genético permanece anônimo. O nome dele não vai constar no registro de nascimento. O Estado de Alagoas ganhou uma nova turma recursal que vai agilizar o julgamento dos recursos. Repórter Lídia Lemos. O Poder Judiciário inaugurou as instalações da turma recursal unificada, situada na rodoviária de Maceió. O objetivo da turma recursal unificada, que agora conta com 3 juízes titulares, é concentrar em um único espaço os julgamentos de recursos oriundos de juizados especiais, que anteriormente eram divididos em 3 turmas recursais, que atuavam na capital e no interior do estado. As pessoas que residem nessas localidades todas alcançadas regionalmente por uma turma recursal determinada, terão que se adaptar a essa nova realidade para entender que todas essas demandas, hoje tudo virtual, antigamente o físico era problemático, hoje é tudo virtual, aportarão para que haja uma finalização na jurisdição, uma turma recursal única, sediada aqui em Maceió. De acordo com o presidente Fernando Tourinho, o novo modelo vai acelerar o julgamento dos recursos que hoje ultrapassam mais de 17 mil em tramitação. 3 juízes eles vão trabalhar só focados nesses processos e certamente eles vão produzir mais sessões, vão existir aqui, para dar vazão a esse número de processos. É um número, podemos dizer, até exorbitante, mas acreditamos que até o final do ano nós temos condições de dar uma baixa. Vai haver, num primeiro momento, a partir de julho, um apoio da Justiça Efetiva, que vai ajudar aqui a turma recursal. Os 3 juízes estão muito empolgados no trabalho, e isso é importante. Os servidores também, eu estou sentindo muita empolgação deles. É importante porque é o trabalho da equipe que vai fazer. Não adianta os juízes só trabalharem e o cartório não cumprir as decisões. Tem que ser conjunto. A juíza Ana Florinda Dantas e os juízes George Omena e Igor Figueiredo são os titulares da unidade. Você vai ter a oportunidade de focar o seu tempo aqui, né? Também a sua atenção de estudar mais os processos e de ter mais debates internos, né? Para fazer maior uniformização, porque sempre que a turma recursal muda, pode mudar o entendimento, e uma vez que você tem um juiz permanente, a tendência é que você crie uma certa uniformização, naturalmente, que evoluindo de acordo com a necessidade. O prédio, que já funcionava com a antiga turma recursal da capital, passou por uma reforma estrutural e de mobília, feita pela equipe da Diretoria Adjunta de Infraestrutura de Obras e Serviços do TJ, como explica o engenheiro que executou a obra, Luiz Valoura. Aumento nas assessorias, principalmente, guardando dessa forma um abrigo de maiores servidores, né? A gente enfatiza mesmo o plenário, foi trocado parte do piso, a parte dos juízes, né, onde eles se posicionam, foi ampliada, encontrou parte de piso danificado, que foi também trocado, né? Pintura geral sem restrição de todos os itens, e a gente chegou em bom termo, né, para entregar uma melhor condição de trabalho para os servidores aqui da Junta. O seminário Solo Seguro, promovido pela Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, debateu a regularização urbana em núcleos informais e favelas. As informações com Laura Meirelles.
Ter a casa própria é, sem dúvida, um dos maiores sonhos do brasileiro. Mas, muitas vezes, o imóvel não é registrado por ter sido construído em uma área de invasão. Pensando na segurança jurídica desses proprietários, a Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, em conformidade com o Conselho Nacional de Justiça, promoveu o seminário Solo Seguro, Núcleos Informais e Favelas, um encontro virtual que reuniu mais de 300 pessoas online interessadas em discutir o tema. A titularização ele dá a cada pessoa que tem o seu imóvel uma segurança jurídica e a certeza de que aquele imóvel é realmente seu. As palestras do seminário foram proferidas pelo juiz Eduardo Calmon de Almeida César, que também é coordenador da Semana Solo Seguro em Mato Grosso. O juiz da 4ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, Adalto Quintino da Silva, e a oficial do 1º Serviço Registral de Alto Araguaia, Suelene Coque Correia. Eles abordaram temas como uso capião, adjudicação extrajudicial e modalidades de regularização urbana. A seguir, Justiça do Rio de Janeiro nega a devolução de mandato a vereador Dr. Jairinho, acusado pela morte do enteado em Riborel. Veja também, TSE aplica multa a deputado federal por propaganda eleitoral irregular. Os detalhes no próximo bloco. Até já. O Tribunal Superior Eleitoral manteve uma multa aplicada ao então candidato a deputado federal Ismael Alexandrino, eleito pelo Partido Social Democrático nas eleições de 2022. Ismael foi multado por propaganda eleitoral irregular ao derramar santinhos em avenidas públicas próximas às sessões eleitorais nas vésperas do dia da votação. Uma das alegações do deputado foi de que a quantidade de material espalhado, juntamente com os de outros candidatos, não era significativa. A defesa insiste na tese de que a conduta não seria punível porque outros candidatos derramaram os santinhos em maior quantidade. Mas me parece que essa defesa não é suficiente para excluir a responsabilidade. Se eu derramei santinhos na medida das posses da minha campanha e o candidato para outro cargo, o adversário, derramou mais, são apurações distintas. A minha responsabilidade é pelo derramamento de santinhos da minha campanha e essa ficou incontroversa. Por unanimidade, o plenário do TSE aprovou alterações no Estatuto do Diretório Nacional do Republicanos. As mudanças foram aprovadas em Convenção Nacional do Partido em abril do ano passado. O novo texto traz mudanças referentes à estrutura dos órgãos internos da legenda, à sua composição e à descrição de atribuições. Entre as alterações estatutárias, foi instituída a possibilidade de composição de diretórios locais em municípios com mais de 200 mil eleitores, na mesma quantidade de membros de diretórios estaduais. Outra novidade é a alteração da competência do tesoureiro, que agora vai organizar os demonstrativos financeiros e contábeis do partido. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou um recurso que pedia a devolução do mandato do Dr. Jairinho na Câmara de Vereadores da capital fluminense. A decisão, a primeira Câmara de Direito Público, alegou que o Poder Judiciário não pode interferir em decisões políticas do Legislativo. Quem traz os detalhes é Rocine Gomes. O pedido foi negado por unanimidade pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, foi cassado em 2021 por quebra de decoro parlamentar, acusado pela morte do enteado, o menino Henri Borel, de 4 anos. Ele foi denunciado pelo Ministério Público no Estado por tortura e homicídio triplamente qualificado. O ex-vereador está preso e aguarda julgamento. A mãe de Henri e ex-mulher de Jairinho, Monique Medeiros de Almeida, também responde ao processo. No recurso apresentado à Justiça, Jairinho alegou que o processo ético-disciplinar que levou à cassação do mandato dele foi movido por evidência e indícios sem prova robusta da prática do crime. A defesa acrescentou que pediu a anulação do decreto porque a decisão não se baseou em ação penal transitada em julgado.
No entendimento da relatora do processo no Tribunal de Justiça do Rio, a desembargadora Jaqueline Lima Montenegro, a decisão para a perda do mandato está fundamentada na falta de decoro parlamentar e não na prática do homicídio. O Juizado Especial Civil de Itaquera, São Paulo, condenou o influencer Cassimiro Miguel a indenizar o ex-participante de um reality show por ofensa e calúnia. O influencer vai ter que pagar R$10 mil por ter ofendido e pedido a prisão de um mecânico que participou de um reality show. A Justiça Paulista entendeu que ficou comprovada a ocorrência de danos morais sofridas pelo autor da ação e determinado ainda a retirada do conteúdo da internet. Justiça de Alagoas invalida a lei que dificultava direito ao aborto legal em Maceió. Polícia faz operação em rede de hotéis em São Paulo montada por criminosos para abastecer o tráfico de droga. Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra grupo de contrabandistas. CAECO cumpre mandados de prisão contra denunciados que desviaram R$8 milhões de instituições bancárias. Confira os destaques. O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu 4 pessoas e cumpriu 10 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa voltada para o crime de lavagem de dinheiro e fraudes bancárias. As investigações apontam que o grupo desviou R$8 milhões. O MP denunciou ainda 6 pessoas pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Entre os denunciados estão 2 gerentes de banco de uma agência de Petrópolis. A Justiça também determinou bloqueio de bens e valores dos denunciados. A Polícia de São Paulo fez operação numa rede de 78 hotéis e hospedarias montada por uma facção criminosa da capital no centro da cidade. A rede era para abastecer e manter o tráfico de drogas na área. Foram expedidos 124 mandados de busca e apreensão em endereços da região. A Justiça concedeu a interdição de 26 hospedarias clandestinas, cada uma avaliada em R$200 mil, e o bloqueio dos valores encontrados em 28 contas bancárias. Para dificultar a identificação dos criminosos, parte dos hotéis foi registrada em nome de laranjas. Segundo a polícia, os proprietários das hospedarias não são diretamente ligados aos criminosos, mas permitem que drogas sejam guardadas em quartos e são pagos pelo serviço terceirizado. O Tribunal de Justiça de Alagoas declarou por unanimidade inconstitucional a lei municipal que obrigava mulheres que procuram o aborto legal na rede pública de Maceió a verem de forma detalhada, inclusive com imagens, o desenvolvimento do feto semana a semana. A lei também obrigava as mulheres a verem como seria feito o procedimento de aborto legal. A decisão de derrubar a medida foi tomada a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Defensoria Pública de Alagoas. A lei já havia sido suspensa em janeiro deste ano por meio de uma liminar. De acordo com o relator do processo, o município de Maceió não tem competência para legislar sobre a matéria. O desembargador lembrou ainda que o direito ao aborto legal é assegurado no ordenamento jurídico brasileiro. A Polícia Federal, junto com a Receita Federal, fez operação no Pará e no Maranhão para desarticular organizações criminosas envolvidas em contrabando e lavagem de dinheiro. Os bandidos transportavam mercadorias proibidas do exterior por meio de uma sofisticada rede logística através do município de Abaetetuba. Além da prisão de integrantes do grupo, foi determinado o sequestro de mais de R$50 milhões em contas bancárias bloqueadas dos investigados e suspensas as atividades comerciais de 10 empresas utilizadas para mascarar as operações financeiras ilegais. Também foram apreendidos carros, dinheiro, embarcações, documentos e aparelhos eletrônicos em quantidade ainda não contabilizada. As investigações revelaram que as cargas de cigarros vinham do Paraguai, Estados Unidos e leste europeu e produtos eletrônicos piratas vinham da China. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação da Petrobras sem débito de quase R$1 bilhão sobre tributo conhecido como CID Combustíveis. As informações com o repórter Bruno Silveira. No caso julgado, a Petrobras havia deixado de recolher cerca de R$975 milhões referentes ao tributo conhecido como CID Combustíveis, devido a liminares posteriormente revogadas para que distribuidoras e postos de combustíveis comprassem derivados de petróleo sem a incidência da CID. Em primeira instância, o pedido da Petrobras para anular o processo administrativo fiscal de cobrança da CID foi julgado parcialmente procedente apenas para suspender a exigência dos juros de mora.
Ao manter a sentença, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2, entendeu que, conforme legislação específica, o produtor, o formulador e o importador são contribuintes da CID, o que enquadraria a Petrobras como contribuinte, especialmente por atuar como refinaria. No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial da Petrobras teve o provimento negado pela 2ª turma. O relator, ministro Francisco Falcão, observou que, de acordo com a legislação específica, os varejistas de combustíveis não possuem a condição nem de contribuinte nem de responsável tributário, de modo que essas empresas não possuem legitimidade para discutir o tributo, mas apenas os produtores, os formuladores e os importadores. O relator apontou ainda que, segundo o TRF2, as decisões provisórias determinavam a compra pelos varejistas dos derivados de petróleo sem o acréscimo da CID, o que não pode ser confundido com a dispensa da obrigação de recolher o tributo pela Petrobras. A seguir, representantes de sindicatos de portuários vão ao TST discutir a revisão da legislação de portos. E veja também o programa do Judiciário de Mato Grosso que leva roupas e calçados a cadeias públicas do Estado. A gente volta em instantes. Os representantes de sindicatos de portuários estiveram no Tribunal Superior do Trabalho para discutir a revisão da legislação de portos. Repórter Samanta Flor. Os representantes da categoria foram recebidos pelo coordenador da subcomissão, que trata de relações de trabalho e qualificação da mão de obra no sistema portuário, ministro Alexandre Ramos. Ele integra a Comissão de Juristas para a Revisão Legal para a Exploração de Portos e Instalações Portuárias, criada pela Câmara dos Deputados. De acordo com o ministro, a pauta principal do encontro foi a exclusividade na contratação dos portuários. Um dos pontos debatidos foi a manutenção da lei que garante a eles a exclusividade. O que significa isso? Que quando um operador portuário quiser fazer uma vinculação em caráter permanente, que só possa contratar dentro do sistema OGMO, ou seja, dos trabalhadores avulsos, e não pode contratar no mercado normal de trabalho fora do sistema OGMO. De acordo com a Lei 12.815 de 2013, conhecida como Lei dos Portos, a contratação de serviços de capatazia, bloco, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcações com vínculos de emprego por prazo indeterminado deve ser feita exclusivamente com portuários avulsos, registrados no órgão gestor de mão de obra, o OGMO. A categoria reivindica o fim da exclusividade nas contratações e defende que as mesmas regras sejam aplicadas nos portos públicos e privados. Para os sindicatos, a exclusividade dificulta a geração de vagas permanentes. A reunião foi muito interessante, a gente precisa conversar. O que está sendo discutido aí é muito preocupante para todos os trabalhadores. E o que nós queremos e pedimos para o ministro é que na decisão final, no relatório final, fique bem claro que, principalmente os magistrados, ele atenda o princípio da progressividade social na proposta e projeto de lei que eles vêm encaminhar. Colocamos à disposição para que as federações discutam com a comissão o que tiver um pré-relatório e a gente faça um debate para buscar uma solução dentro dos pontos que estão sendo debatidos. De acordo com o ministro Alexandre Luiz Ramos, a próxima etapa dos trabalhos será a elaboração parcial do relatório que será apresentado à comissão da Câmara dos Deputados. Agora, o próximo passo vai ser uma reunião dos coordenadores das 3 subcomissões, com o presidente da Comissão de Revisão da Legislação Portuária, ministro Douglas Alencar Rodrigues, para que nós possamos agora definir a agenda de elaboração dos relatórios parciais das subcomissões temáticas, para que depois esses 3 relatórios parciais sejam consolidados num relatório geral prévio, para depois a comissão, em sua composição plena, votar todos os pontos e fechar
uma proposta que será entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, que aí sim decidirá se instaurará o processo legislativo ou, enfim, o que fará com o relatório. O Superior Tribunal de Justiça promove seminário para debater questões sobre desenvolvimento sustentável na administração pública. Detalhes com a repórter Samanta Peçanha. Totalmente online, com transmissão pelo YouTube, o 11º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário foi aberto pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Ela destacou a novidade desta edição: 29 palestrantes, todas mulheres. É a primeira vez no STJ que nós temos um evento formado por palestrantes 100% do sexo feminino. Ainda, o seminário foi concebido observando uma participação racial diversa e representativa. E isso reflete o nosso compromisso com a inclusão, a diversidade e a construção de uma sociedade repleta de oportunidade para todos. Nos 2 dias de seminário participam autoridades do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, integrantes do setor público e de entidades privadas e representantes da sociedade civil. Nos debates, temas relacionados à gestão pública e o alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Nosso papel é trazer o gestor público para o cenário da inovação, para a economia do recurso público, pensando diferente, indo além, no sentido de construir algo novo dentro dos nossos processos de trabalho que precisam ser constantemente revisados. No primeiro painel Balanço de Sustentabilidade do Poder Judiciário, a diretora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Gabriela Soares, apresentou o ranking dos tribunais no Índice de Desempenho de Sustentabilidade. O painel também teve a participação da especialista no tema, Adriana Moreira. O primeiro dia ainda contou com os painéis Ações de Equidade como critério para desempate nas licitações e o PLS como diretriz de governança de contratações. O seminário é realizado desde 2014 e se tornou referência em sustentabilidade na gestão pública. Você pode acompanhar o evento pelo canal do STJ no YouTube. Um programa do Judiciário de Mato Grosso leva roupas e calçados a cadeias públicas do Estado. A repórter Eli Cristina Azevedo explica como funciona esse projeto. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, GMF, em parceria com a SAAP, Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária e a Fundação Nova Chance, deu início ao projeto de reinserção social Vestindo a Dignidade e GMF na Estrada, com a distribuição de roupas e calçados apreendidos pela Receita Federal, destinados ao Conselho da Comunidade de Cuiabá e da Secretaria. São pessoas que querem romper com o passado do crime, estão já fazendo por onde fazer essa busca de uma nova vida. E nós buscando vestir a dignidade, vestir essas pessoas com maior atenção, para que elas possam, quando progredir de regime, sair daqui com suas roupas particulares, sem ser apenas os uniformes cheios de preconceito, de estigma, a fim de que elas possam recuperar a plenitude da vida longe do crime. A primeira parada para a entrega dos materiais foi na cadeia pública de Primavera do Leste, com a assinatura do termo de recebimento. São botinas, né, tem óculos, né, também tem cueca, tem camisetas, short, enfim. Isso vai utilizar também para a mão de obra de recuperança, quando ele estiver trabalhando na rua, né? Muitas famílias, às vezes, não há condições de trazer um vestuário adequado, até mesmo quando vai ao júri. Tem vezes que existem situações que ele tem que ir embora quando sai de alvará, até mesmo com a roupa da unidade. Portanto, para nós é de grande importância. Depois, a equipe seguiu para a cadeia pública de Paranatinga. A unidade possui 70 recuperandos, a maioria de outras cidades e sem família. A gente percebe que saem com a roupa da própria cadeia. E a gente sabe que lá fora, né, eles olham isso com muito preconceito, né? Então esse projeto vem assim a trazer esse benefício para o preso e a gente recebe com muita
muita alegria. Outras cadeias públicas contempladas foram de Porto Alegre do Norte, Vila Rica e São Félix do Araguaia. Daqui de São Félix do Araguaia, a equipe do GMF seguiu para Água Boa, Nova Chavantina e Barra do Garças, realizando a entrega dos materiais nas cadeias municipais nesta primeira etapa do projeto que segue até agosto deste ano. As unidades prisionais deverão promover a descaracterização dos vestuários com cobertura ou extração de bordados que remetam às marcas de referência, o que poderá ser realizado nas oficinas de costura pelos próprios recuperandos. O material será muito útil àqueles que não têm uma vestimenta adequada, um equipamento de segurança, no caso óculos, calçados, né, para trazer dignidade àqueles que cumprem pena e que possam retornar ao convívio social de forma harmonizada, de forma digna. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Direito Sem Fronteiras, que vai falar sobre testes nucleares. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma ótima noite para você. Até amanhã.